Entenderam? Porque eu não quero músicas que apenas sejam ritmos, mas eu quero músicas que toquem para as próximas gerações. E canções como essa serão cantadas para as próximas gerações. Crianças vão cantar, netos vão cantar, famílias inteiras vão cantar. Não tem a ver com o estilo musical, mas tem a ver com uma revelação, irmão. Não sei quantos músicos e compositores estão aqui. Seja o seu maior interesse, não apenas receber uma canção linda, mas nós queremos revelação. Nós estamos vivendo um tempo hoje que parece-me que as canções que mais tocam, que fazem sucesso, são canções que falam mais dos nossos problemas e das nossas vitórias. Deus está soprando novamente uma igreja que está desejando cantar para Ele, só para Ele, só para Ele, só para Ele. Porque se eu tenho a presença dEle, é tudo o que eu preciso. Eu seguro muito, mas eu seguro muito cada vez que eu vejo esse vídeo. Na verdade nem seguro, eu choro. Vocês são a segunda igreja que eu estou ensinando essa canção. Acabou de sair. Mal chegou a canção, já tenho mais de 60 testemunhos de pessoas experimentando algo sobrenatural nas suas casas. Na presença do Senhor invadir a família. É isso, é nesse lugar que eu entendo que a igreja está sendo preparada, irmãos. Eu preparei uma outra palavra, mas como eu amo o pastor Maurício, eu vou ministrar a palavra que eu ministrei ontem. Talvez seja até um pouco diferente, porque ontem nós tivemos um pouquinho mais de tempo. E eu sei que já está muito claro para algumas pessoas a presença do Senhor aqui. Eu tenho sido desafiado pelo Senhor constantemente por uma palavra que está queimando meu coração. E se você quiser me acompanhar aí nos textos, eu vou citar alguns textos. O primeiro texto que eu queria compartilhar está em 1 Samuel capítulo 4. A gente não vai ler porque é muito grande. Então eu só vou citar algumas coisas que aconteceram dentro desse texto. Você anota e estuda em casa. Mas ali, resumidamente, capítulo 4, acontece algo. Israel vai entrar numa guerra. E nós sabemos o quanto que o povo de Deus já enfrentou várias guerras. Mas essa é uma das guerras, talvez uma das maiores decepções que Israel teve com relação à guerra, porque eles não esperavam que iam perder essa guerra. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nessa noite, e olha aqui para mim, eu sei que vocês estão lá, mas olha aqui para mim mesmo assim, e ao invés de chamar, irmãos, eu não vim aqui de forma nenhuma trazer algo novo para vocês, mas Deus tem falado claramente comigo que nós precisamos ser uma igreja equilibrada e entender que nem sempre as guerras ou guerras que aparecem para a gente entrar são guerras que o Senhor quer que você entre. Eu vi um aí, vamos lá de novo. Mesmo que nós temos o Espírito Santo, mesmo que nós somos filhos de Deus, e mesmo que somos mais que vencedores, existem algumas guerras que você não precisa entrar. Porque senão nós estamos entrando num automático do cristão, que tudo é guerra. Sim, nós vivemos um tempo de guerra espiritual, guerras cibernéticas, guerras redes sociais. O que hoje está rolando na rede social de guerra entre a igreja, entre os irmãos, nem precisa de MMA. Eu decidi, eu não estou nem vendo mais. Não está me deixando, sabe, está me tirando a minha alegria, a minha paz. Eu falei, então, se isso está me tirando o foco no Senhor, está errado. Eu sei que existem guerras diárias, mas o povo de Deus estava acostumado a entrar em guerras. Eu quero que você ouça isso. E todas as vezes que entrava, na maioria delas, se não quase todas, venciam. Mas nós estamos diante de um texto que dessa vez
eles não vencem. E o pior, que quando eles entram para lutar contra os filisteus, eles perdem na primeira batalha cerca de 4.000 soldados. Se você estiver anotando, 4.000 pessoas, para um exército enorme, talvez não seja tão grande, mas imagina 4.000 pessoas. É uma perda considerável. O problema é esse, que quando eles entram nessa guerra, e aí eu fui pesquisar, e segundo alguns relatos rabínicos, conversei com o rabino, essa guerra especificamente que está relatada em 1 Samuel capítulo 4, foi uma das guerras que Israel entrou sem consultar ao Senhor. Por quê? Porque entrou no automático da guerra. Pega com ouvidos espirituais. Eu vi o meu Deus ali. Podemos ser levados a entrar em coisas por causa do automático, de sermos cristãos e sermos que estamos pertencendo a um povo mais que vencedor e vamos entrar nessa. Quero declarar algo, irmão. Existem guerras que não precisamos entrar. E ainda o pior, e quando entramos sem consultar ao Senhor, corremos um grande perigo de dessa guerra não sair vitorioso. E aí tira aquela frase: é só vitória. Não, não é só vitória. Aí, para piorar a situação, eles não consultaram o Senhor, certo? Entraram na guerra, perderam 4.000. Ao invés deles reunirem e falar: Senhor, nos perdoe, que deveria ser o melhor, eles vão procurar o quê? O que aconteceu? E eles jogam a culpa para Deus. Vocês vão ver no texto que eles falam assim: por que o Senhor causou isso em nós? E esse é o primeiro sintoma de alguém que entra em algo sem consultar a Deus. E quando esse algo não dá certo, a gente joga a culpa para o Senhor, né? Por que o Senhor permitiu isso? Ao invés de dizer: porque eu primeiro não te consultei. Vamos apertar mais um pouco. A hora que eles falam por que o Senhor permitiu isso, eles chegaram à conclusão. Os líderes eclesiásticos ali da casa chegaram à conclusão dizendo: a gente perdeu por causa de algo. A gente esqueceu. Olha o que o celular faz, hein? Do som. A gente esqueceu de colocar a arca no meio dessa guerra. Então eles chegaram à conclusão: vamos dizer que isso aqui seja a arca. Com a arca a gente vence. E trouxeram a arca. Estão conseguindo acompanhar? No segundo cenário, estava tudo aparentemente propício para dar certo. E aí eles reuniram a galera e falaram: agora vai, porque agora a gente tem o símbolo da presença. Agora a presença do Senhor está conosco. Na primeira a presença não estava, na segunda temos a presença. E agora pode vir, filisteus, que agora vocês vão ver o que vai acontecer. Perderam de novo, porque insistiram numa guerra que Deus não queria que entrasse. Vou falar de novo, para ver se alguém está pegando isso, irmão. Eu não sei como você está, eu só sei que tem uma palavra: não insista numa guerra que Deus não quer que você entre, mesmo com a presença dEle. Se eu encerrasse aqui, já deu. Tem a presença? Tem. Mas mesmo com o símbolo da presença, deu errado. Deus vai estar conosco? Vai. Mas não é só estar conosco. Não entre numa guerra sem consultar Ele. Diferentemente de Josafá, que foi consultar o Senhor: Senhor, como é que faz para a gente lutar? O Senhor falou: nessa guerra não tereis que lutar, só me adora. Aí sim, talvez, se eles tivessem consultado, Deus ia dizer: me adora e deixa os filisteus comigo.
mas insistiram. Quero nessa noite declarar: não insista numa guerra que não é o Senhor que está mandando você entrar, mesmo que você tenha a presença dEle. Eu acho que vou parar aqui porque o negócio está forte, mas eu preciso para o ponto que... E aí, minha irmã, tiveram alguns prejuízos da insistência dessa guerra, e eu não vim aqui trazer nenhum tipo de palavra pesada. No final vai dar tudo certo, mas eu quero te passar um contexto, porque a graça do Senhor, ela existe, mas Jesus é cheio de graça e de verdade. O problema é que nós estamos num evangelho desequilibrado. Qual é o evangelho que está sendo pregado? O só da graça, mas também só da verdade, que só quer confrontar, mas não tem graça, e a graça não tem verdade. Por isso que há desequilíbrio. E eu estou trazendo essa noite uma verdade com graça. Qual que é a verdade? A verdade é que se eles tivessem falado: Senhor, é da tua vontade ou não? Mas Senhor, faz anos que a gente luta, estamos vivendo. A gente tem que conquistar. Essa parada de conquista, meu Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos, como eu posso dizer isso? Como é que eu posso dizer isso? Arrancar isso da mente da igreja, que nós temos que conquistar. Eu sei que isso mexe com a gente, porque, irmãos, quando nós estamos debaixo do centro da vontade, a conquista quem faz é Ele, e o favor e o respaldo vem dEle. Mas vamos caminhar. Eles ficaram: não podemos. Se eu disser para eles que não vamos entrar, porque o desafio era: vai ou não vai? Não, se falar não quero, quem iam dizer? Povo medroso. Eles preferiam insistir numa guerra. Por causa de quê? Porque afinal de contas somos o povo que vence. Esse é o problema, de acharmos que vamos vencer todas. E eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Pegue isso se for bênção para a sua vida. Se não for, continue me amando. Talvez você está insistindo em guerras que não era para você estar. E não culpe Deus por isso. Assuma a responsabilidade. Eu não sei se eu volto aqui, mas eu vou falar tudo que eu preciso falar. Nós precisamos ser igreja madura para assumir quando a gente faz algo que não consulta Ele. E o melhor caminho é dizer: me perdoe, Senhor, do que insistir em algo que você sabe que não é Deus que está falando para fazer. Porque meu nome está em jogo. Não, o nome de Deus é maior. A minha reputação está em jogo. Não tem nada de reputação. Tem filhos que querem fazer a vontade do Pai. Só que eles insistiram. E o pior: quais são os prejuízos quando a gente insiste numa guerra que não consultamos a Deus? Vou te dizer quais foram os prejuízos. Eles foram, batalharam, os filhos de Eli morreram. Diga comigo: uma geração de filhos morreram. A arca foi roubada. E ao invés de morrer o dobro, morreu quase 8 vezes mais do que morreu na primeira. Dessa vez morreram 30.000 soldados. Que prejuízo, né? E depois nós queremos fazer campanha de 21 dias de jejum para ver se Deus reverte. Assuma.
Eu estou começando a ficar preocupado. Pastora Lúcia, me ajuda. Eu não quero falar nada de algo que eu não esteja passando. Se isso está sendo relevante para você, é porque isso passou na minha vida. Quantas guerras eu entrei que o Senhor falou: você não me consultou, assuma. E é melhor você se arrepender. Mas vamos lá. Por conta disso, vocês estão aqui, irmãos? Tá chato? Vão comigo. Essa arca está sendo gravado. Gostei, irmão. Obrigado, hein? Essa arca foi roubada. Então o povo dos filisteus, que mataram mais 30, agora são 34 mil soldados mortos. É muita gente. É um estádio. Nem sei qual é o estádio que cabe 34 mil hoje no Brasil. Imagina um estádio cheio de pessoas mortas. Foi o resultado dessa guerra, de um povo que entrou numa guerra que não deveria entrar. Detalhe: com a presença do Senhor. Com as conferências proféticas da presença do Senhor. Com os jargões proféticos. O avivamento está aqui. E não nos arrependemos. Foi necessário a presença sair do meio do povo de Israel e ir para um outro povo. Agora, presta atenção nisso. Quando essa presença vai para os filisteus, e vocês sabem muito bem disso, eles colocam no templo de Dagon. Qual a primeira coisa que acontece no templo de Dagon? A estátua cai, quebra. Os filisteus já olham. Isso é muito bom, porque agora os filisteus que roubaram a presença e enfrentaram Israel estão tendo que lidar com a presença. Você não entendeu? Vamos de novo. Enquanto Israel está tendo que provar para os filisteus na força do braço, agora os filisteus estão tendo que lidar com a presença do Rei da Glória, da presença daquele que é santo. Deu para entender que só a presença basta? Aí a referência de adoração dos filisteus cai e quebra. Ou seja, a presença destrói o inimigo. Eu estou tentando levar para esse lugar, tá? Não é o exército, não são as ferramentas, não são os cavalos, não são os arcos e flechas. É a presença que destrói o inimigo, certo? Mas ela não estava lá? Estava, mas ela estava sendo usada de maneira errada. O problema não é ter a presença, o problema é como nós usamos a presença. E nem sempre a presença é para lutar as nossas guerras. Me perdoe se você veio nessa noite com uma expectativa de ouvir outra palavra. Depois procure seu pastor aí. O problema é dele. Mas vamos correr que está correndo o relógio. Vocês têm uns minutos para mim, por favor? Vamos lá. A hora que Dagon cai, quebra tudo. Deveria ser só esse prejuízo. Começa a ter hemorroida. Está lá, viu, gente? Eu estou inventando, não. Está lá. Todo morador começa a ter hemorroida. De crianças, jovens e velhos. Não tinha nem Proctan na época, irmão, para resolver esse problema. Não tinha nada que pudesse resolver esse problema. E os caras começam a mandar o WhatsApp para Israel dizendo assim: gente, está rolando uma parada aqui, não dá conta, a gente está sofrendo. Como é que a gente faz para devolver isso? Acho que alguns já entenderam.
Quando a presença por si própria se revela, os inimigos vão entrar em contato conosco. E ao invés para guerrear, eles vão devolver. Vou dizer assim, como é que faz? Para a gente submeter ao Deus de vocês. E aí veio a determinação: pega essa arca, coloca no carro novo de bois e coloca na casa de Abinadab. Agora eu quero que você anote isso, se você estiver anotando. Por que isso é tão importante? Porque eu estou vendo uma direção da parte do Senhor. Eu não quero essa arca no templo, e eu não quero essa arca no tabernáculo ainda, porque não foi estabelecido o tabernáculo. Mas eu quero que essa presença que estava na guerra vá para uma casa. Vou falar de novo. Por que ele não falou? Porque os filisteus levam a arca de Deus para o templo de Dagom. E a direção de Deus podia ser: pega a minha arca e me leva para o meu templo. Não, leva para casa. Eu estou ficando pentecostal hoje, porque eu estou vendo o Senhor dizendo: começa na casa. Não tem nada a ver com templo, prédio, tem a ver com famílias, tem a ver com casa, que pode chegar no templo, mas eu quero que essa presença vá para a casa de Abinadab. Estão comigo, irmãos? Cadê meu celular? Tudo isso está baseado em 1 Samuel capítulo 4. Depois você vai ver que lá no livro de 2 Crônicas capítulo 14, também, na verdade 1 Crônicas 13, tudo está nesse. Eu não vou citar porque são tantos textos que você, com calma, vai estudar a Bíblia em casa, tá bom? Mas eu quero te passar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Agora vem comigo. Quando eles pegam essa arca, e eu vou dar aqui a base bíblica para vocês. Por quê? Porque é importante, isso aqui é importante. Depois você lê com calma, ali em 1 Samuel 7, 1 e 2, depois você vai ver que essa arca vai ser colocada na casa de Abinadab. Vamos lá. No capítulo 4, 5, 6, você vai ler com calma em casa. Quando eles pegam essa arca e deixam na casa de Abinadab, digamos que a casa de Abinadab seja aqui. Fala para o teu irmão que está do seu lado: sabe quantos anos ficou na casa de Abinadab? Existem teólogos que chegam a afirmar que quase 30 a 40 anos, porque foi o período do reinado de Saul. Mas no texto diz que mais de 20 anos. Mas vamos colocar o número 20 anos. 20 anos não é um bom tempo? Não é bom tempo? Agora, olha aqui para mim, reaja, eu quero que você reaja. Se a sua casa fosse escolhida para receber o símbolo da presença, como é que você ficaria? Não, vai, vamos dizer que pastor Maurício e família foi escolhido para receber a arca, e não sabemos o tempo que vai sair de lá. No caso da família de Abinadab, ficou 20 anos ou mais. Agora, 20 anos é um bom tempo. Agora, se você anota, se não quiser anotar, está sendo gravado. Reflita comigo. São 20 anos que uma família recebe o símbolo da presença, e não é qualquer coisa. É o símbolo máximo da presença. A questão é, meu irmão, é que não tem nada escrito do que aconteceu com essa casa nesses 20 anos. E isso eu fui perguntar ao Senhor: Senhor, por que não tem nada escrito o que aconteceu nessa casa durante 20 anos? É estranho. E aonde eu quero chegar com essa mensagem? Há uma grande diferença entre uma família receber
e deixar uma história, ou uma família receber e não tem nada escrito de que aconteceu com sua casa. É no mínimo perturbador. Por que não tem escrito? E para piorar a situação, ainda para piorar a situação, Saul não dá bola para essa arca e nem pergunta por ela. E para piorar mais, a família de Abinadab, já que o rei não está perguntando para ela também, vamos deixar ela aí. Vamos nos domingos aos cultos. Fazem 20 anos que eu congrego e não tem nada escrito. Está rolando. Deus é bom, né? Deus é bom. E não tem nada escrito do que aconteceu com a casa dele. A história se repete. Que tipo de história você está deixando para sua família, para os seus filhos e para a próxima geração? Ou você só está esperando Jesus voltar? Ele vai voltar, mas tem que ter uma história aí. É no mínimo perturbador ter uma família que tem o elemento mais importante da presença e não tem nada escrito. Vocês estão aqui ainda? Mas aí tem um jovem chamado Davi que vai assumir o governo. Eu vi um aleluia ali. E quando ele vai assumir o governo, a primeira coisa que ele pensa é: como eu faço para trazer a presença para o meu governo? E gente, Davi, antes de sentar no trono, ele pensa: antes de eu assumir o governo, eu quero a presença. Agora, pare para pensar comigo, por que você acha que ele tinha esse desejo? Porque Davi nunca esperou ser rei para valorizar a presença. Ele já valorizava quando era pastor de ovelha. Atrás das ovelhas, das malhadas, ele já valorizava a presença. Então, para ele ser rei ou ser pastor de ovelha, não interessa, não tem nada a ver com cargo e título, tem a ver com a presença. O que não pode faltar é a presença. Se eu sou rei, eu quero a presença. Se eu sou pastor de ovelha, eu quero a presença. Não pode faltar é a presença. Ponto. Se ele fosse escolhido para ser porteiro, eu quero ser porteiro da presença. Não me interessa o cargo, eu só quero a presença. Mas já que eu sou rei, onde está a presença? Aí, certo, está na casa de Abinadab. Vamos buscar? Aí sim, esse é o problema. Davi é top, mas também deu uma pisada na bola. Porque ao invés de ele consultar a Deus, lembra que o povo não consultou para entrar na guerra? Agora é Davi que não consulta a Deus para buscar a presença. Pega essa, irmão. Até para buscar a presença você tem que consultar, porque senão você vai buscar de forma errada. Eu vou lá para receber minha bênção. A presença não tem nada a ver com isso. Vou no domingo porque a presença está no domingo. Errado. Eu vi o meu Deus. Até para buscar a presença, você tem que saber como que Deus quer que você busque. De todo o teu coração. Aí ele faz uma pergunta: como é que a gente traz essa arca de Abinadab para Jerusalém? Aí deram uma ideia para ele: vamos trazer como os filisteus trouxeram de onde estava a arca do templo de Dagon para a casa de Abinadab. Como é que eles trouxeram? Em cima de um carro novo de bois de ouro. E não consultou a Deus. Por quê? Porque Deus não queria plataforma. Não entendeu? Deus não estava interessado em que bois carregasse essa presença. O interesse do Senhor era que eles carregassem a arca nos seus ombros, porque Deus sabia: dessa vez eu quero que você sinta um peso do que é carregar a minha presença. E boi nenhum e plataforma nenhum sabe o que é o peso da presença.
Só que Davi dá ouvido ao povo e vai e faz do mesmo jeito, traz sobre o carro novo de bois. E eu imagino Deus sentado no trono assim. Não era isso que eu queria. Eu queria uma coisa tão simples. Um mega evento do avivamento da arca. Está todo mundo feliz, todo mundo dançando, painel de LED, fumaça e todo mundo gritando. Agora o avivamento chegou. No meio do avivamento, Deus permite algo. E não olhe para mim com essa cara, te repreendo. Não, não foi Satanás, foi Deus. Porque quando Deus quer fazer algo genuíno, Ele é capaz de pausar os eventos. Ele permite o boi mancar. E não pense que foi Satanás, não. Satanás não tem nada a ver com isso. Deus queria chamar a atenção do povo. Está errado, eu queria que vocês carregassem. Então deixa eu mexer com o boi, porque vocês estão depositando a confiança em cima de plataforma. Mas eu quero que vocês sintam que é o peso da minha arca, o que é o peso da minha presença. Então eu vou tocar no boi. Tocou no boi. Quando o boi mancou, a arca ia cair. Agora eu te pergunto, Deus não tem poder suficiente para sustentar a presença? Ele é a própria presença. Mas tem um certo homem que diz: essa presença não pode sair da plataforma. E esse é o problema que nós estamos enfrentando. Querer manter a presença na plataforma e tentando ajudar Deus, dizendo: Deus, a gente vai sustentar a presença na plataforma. E Deus não precisa de ajuda nossa para sustentar a presença na plataforma, porque o que Ele quer é a presença em nós. A presença em nós, a presença em nós, a presença em nós, a presença em nós. E que a gente saiba carregar essa presença. Uma responsabilidade santa diante do Senhor, que não tem nada a ver com o evento, mas tem a ver com o relacionamento. Agora vai, o avivamento em Nova Odessa depende se você tem relacionamento com Ele. 7 semanas do fogo de Deus, eu creio, mas esse fogo tem que estar na sua casa, na sua vida, na sua família. Você carrega a presença. Não tem nada a ver com aquela plataforma. Não tem nada a ver com painel de LED nem som. Apesar disso nos ajuda. Agora Deus permite a estrutura mancar. Quero que você ouça com ouvidos proféticos. Deus vai fazer a estrutura mancar, por amor dele mesmo. Eu não estou amaldiçoando. É por amor a Ele mesmo e por amor a nós. É melhor que Ele toque na estrutura do que tocar em nós. O problema é que tem um homem querendo tocar em Deus, porque a arca representa a presença. Tocar para insistir que essa presença fique na plataforma. E qual é o resultado de alguém que toca na presença, que mantém na plataforma? Morte. Agora não se assuste, mas eu vou te dar uma informação que vai te assustar. Sabe quem é Uzá? Uzá é filho de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos. E qual é a história que essa família deixa? A história de um filho que toca na presença e é morto. Vinte anos. E a única história que fica é um filho que morreu. Eu não sei como é que você fica com isso. Quando o Senhor mexeu comigo com essa palavra, eu gritei. Minha mulher falou: o que foi? Eu falei: Deus está comunicando algo para a minha vida aqui. No caso de Uzá foi morte natural, mas talvez nós temos que lidar com morte emocional, morte espiritual e morte ministerial de alguns filhos nossos, porque aí a gente está insistindo em algo que Deus não pediu. Anos que essa família teve a oportunidade e não soube aproveitar. Eu quero deixar uma palavra muito amor. Não tem nada a ver se você congrega 10, 15, 20 anos, 2 anos. Não tem nada a ver com a questão do tempo natural. Tem a ver com o seu entendimento por que você está aqui. Você pode frequentar 15 anos, mas só ter a presença. E Deus não quer que você tenha apenas a presença. Ele não quer uma família que tenha a presença religiosa. Ele quer uma família que receba e cuide dela.
Porque eu vou te provar biblicamente. Porque quando morre Uzá, essa mesma arca que fica 20 anos em Abinadab vai para a casa de Obed-edom. Só que dessa vez não são 20 anos, 3 meses. Tem diferença 20 anos para 3 meses? Quantos meses tem 20 anos? 240 meses. Tem muita diferença de 240 meses para 3? 240 menos 3, nós estamos dizendo que são 237 meses que a família de Abinadab não soube honrar a presença. No domingo na igreja, religiosamente, 20 anos congregando, mas não sabe honrar. E depois quer pedir para Deus abençoar. Qual a história que ficou? A morte de um filho. Agora, veja uma família que recebe só 3 meses e sabe honrar. O texto diz: ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E está lá escrito, pastora: Obed-edom e sua casa prosperou em tudo. Peraí, não é prosperidade financeira só, em tudo. É financeiro, é saúde, é profissional, é emocional, é espiritual, é ministerial, é alegria. Mas em quanto tempo? E eu te pergunto, qual a diferença de uma família para outra? E eu quero que você ouça: uma só recebe, e a outra recebe e cuida da presença. A palavra dessa noite é: onde estão as famílias que querem deixar uma história de prosperidade para os seus filhos, filhos dos seus filhos? A prosperidade vai vir em famílias que sabem cuidar dessa presença. E quando eu estava ministrando essa palavra, veio um rabino, um amigo nosso que está nessa área há muito tempo, veio informar para mim que Obed-edom teve 60 filhos. Eu fiquei assustado. Muito filho, né? Parecia nordestino. 60 filhos é muito. Mas eu vou te dar uma informação que talvez você vai ficar muito abençoado com isso. Em 3 meses Obed-edom foi tão próspero que ele resolveu, teve recurso para comprar todas as terras da região que ele morava. E aí tem uma pequena diferença: ele comprou, mas colocou pessoas para morar lá que não tinham condições de comprar. Porque presença que faz prosperar é muito diferente do que achar que presença vai fazer a gente ficar rico. Rico acumula, prosperidade distribui. Deus não te chamou para você ser rico. Até porque a parábola não é de um jovem próspero, a parábola é de um jovem rico. Qual foi a condição que Jesus disse? Vende tudo e dá aos. Aí ele ia provar que é próspero. Mas como ele é jovem e rico, ele não vendeu. Então escute: presença, quando você prosperar, não é para você ficar rico, é para você, quando você começar a prosperar, não é para acumular, é para abençoar. E como é que eu concluo essa palavra? Com uma informação maravilhosa. De repente passaram 3 meses, pastor, e sai do Instagram de Davi na época, chega para ele a informação: a família de Obed-edom está prosperando.
E o texto diz que Davi diz: este é, há uma tradução que ele diz: este é o sinal que é para buscar a arca e trazer para Jerusalém. Qual é o sinal? De uma família que prospera. Pega isso com ouvidos espirituais. É um rei que sai do seu governo e vem para uma casa. Não é a casa que vai para o prefeito, não é a casa que vai para o governador, e não é a casa que vai para o presidente. É um rei que vem para casa ver o que Deus está fazendo. Então, meu irmão, os vereadores vão saber o que está acontecendo na sua casa que está prosperando. O prefeito vai saber o que está acontecendo naquela região que vocês estão prosperando. É porque vocês sabem honrar a presença. E aí, eu fecho com isso. Para finalizar, Davi chega na casa de Obed-edom e falou: infelizmente, Obed-edom, infelizmente, né? Eu vou ter que levar a arca. E Obed-edom está aí, pode levar. Obed-edom reúne os 60 filhos e fala: a arca vai embora. Eu vou também. Aí eu achei na minha mente, né? Ele vai pegar as terras, vender e recomeçar a vida em Jerusalém. E os filhos falaram: se o senhor vai, a gente também vai. Porque a gente aprendeu o princípio: aonde a presença estiver e nós cuidamos dela, nós vamos prosperar. Então nós vamos aonde a presença está. E ele não vendeu as terras. Ele deixou as terras para todo aquele povo que não tinha condições de morar, e foi recomeçar a vida em Jerusalém, porque ele sabia: se a presença está lá, e se eu tenho a presença dele, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho tudo o que eu preciso para recomeçar. A palavra nessa noite é: que história você quer deixar com a sua casa? Queremos ser a casa de Abinadab? Não, eu sei que você não quer, mas precisamos repensar se estamos frequentando com a presença sem honra. E pode ser que dure muitos anos e não deixe uma história de prosperidade. Mas se estamos levando a sério de que essa presença simbolizada pela arca já não é mais no templo, já não é mais no tabernáculo, ela agora está dentro de você. Agora quem é o tabernáculo dessa presença é você. Essa é a palavra.